Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no coração das flores. Mas não só para admirar a beleza delas, não. A gente vai olhar para elas como o que elas realmente são: verdadeiras máquinas biológicas super especializadas. Elas são o órgão reprodutivo que garantiu o sucesso assim avassalador das angiospermas, as plantas que simplesmente dominam o nosso mundo. Ok, vamos pensar juntos. A grande pergunta que guia a nossa exploração é essa aqui. Como é que um grupo de plantas conseguiu, conquistar praticamente todos os ecossistemas da Terra? A resposta está toda na engenharia da flor. Pois é, quando a gente olha para um campo florido, o que estamos vendo, na verdade, é uma arena de competição e sedução. Essa diversidade maluca de formas, de cores, de cheiros, nada disso é por acaso. Não é só para ser bonito. É uma estratégia biológica friamente calculada para um único objetivo: a reprodução. E para a gente ter uma ideia da dimensão desse sucesso, é só olhar em volta. As angiospermas, ou seja, as plantas com flores, compõem mais de 90% de toda a vida vegetal que a gente vê por aí. Elas dominam a paisagem do planeta de um jeito que nenhum outro grupo de plantas jamais conseguiu. É impressionante. Então, a grande sacada é essa. A evolução da flor foi a virada de jogo. Foi essa inovação que deu para as angiospermas a vantagem decisiva, transformando elas nas verdadeiras donas do mundo vegetal. Simples assim. Bom, agora que a gente entendeu a importância, vamos desmontar essa máquina para ver como ela funciona por dentro. A flor é uma peça de arquitetura biológica super sofisticada, onde cada componente tem uma função muito precisa nessa grande missão de perpetuar a espécie. Olha só que interessante. A flor é uma especialista em comunicação. O cálice, formado pelas sépalas, protege o botão enquanto ele ainda está se desenvolvendo. Mas é a corola que rouba a cena. As pétalas cheias de pigmentos funcionam como um letreiro de neon, sabe? Um outdoor piscando e dizendo para os polinizadores: "Ei, o melhor néctar da cidade está aqui." Bem no centro da operação, a gente encontra o androceu, o aparelho masculino. Ele é formado pelos estames, que são as verdadeiras fábricas de pólen da flor. Lá na pontinha de cada um, a antera trabalha sem parar, produzindo milhares de grãos de pólen, que são basicamente cápsulas com a informação genética masculina, prontinhas para cumprir sua missão. E aqui nós temos o alvo de toda essa operação, o gineceu, o aparelho feminino. Lá em cima tem o estigma, que é meio pegajoso, feito exatamente para capturar o pólen que chega. Logo abaixo, o estilete, que é tipo um corredor que leva até o prêmio final, o ovário. É ali, nesse cofre biológico, que o futuro da planta está guardado. E é exatamente aqui que está a grande inovação das angiospermas. Diferente das gimnospermas, como os pinheiros, que têm sementes nuas, expostas, as angiospermas desenvolveram esse cofre. Os óvulos ficam super seguros dentro do ovário, protegidos de predadores, do clima. Isso garante uma taxa de sucesso na reprodução muito, mas muito maior. Certo, com toda a arquitetura montada, começa a parte da ação. As plantas, como a gente sabe, não saem do lugar. Então, como é que o material genético de uma chega até a outra? Simples, elas recrutam agentes externos para uma missão crucial: a polinização. De um jeito bem direto, polinização é o ato de levar o pólen de um lugar para o outro. É a ponte que conecta o aparelho masculino de uma flor ao feminino de outra, que pode estar, às vezes, a quilômetros de distância. Tudo para permitir a troca de genes. E as plantas desenvolveram estratégias sob medida para cada tipo de mensageiro. As flores que contam com o vento, por exemplo, são discretas e produzem uma quantidade absurda de pólen levinho. Já as que dependem de animais dão um show: cores vibrantes e néctar para insetos e pássaros durante o dia, ou flores grandes, pálidas, com cheiros fortes para atrair morcegos durante a noite. E pensem só nisso: ao longo de milhões de anos, o bico de um beija-flor foi se curvando para alcançar o néctar lá no fundo de uma flor específica. E, ao mesmo tempo, essa flor foi ficando mais longa, mais curvada, como se fosse uma luva feita sob medida para aquele bico. É uma verdadeira dança evolutiva, uma parceria de dependência mútua. Agora a gente vai para o clímax da nossa história. O pólen chegou ao destino. A missão do polinizador foi um sucesso. Mas a jornada ainda não acabou não, hein? Agora ela fica microscópica. O estigma funciona como um segurança, um porteiro químico, que só deixa entrar o pólen da espécie certa. Uma vez que ele é aceito, o grão de pólen germina e começa a crescer um tubo, o tubo polínico, que desce pelo estilete numa corrida para alcançar o ovário. Chegando lá, ele entrega os gametas masculinos para o óvulo.
A fusão acontece e uma nova vida está pronta para começar. E por que isso tudo é tão importante? Porque ao promover a polinização entre plantas diferentes, as flores garantem a variabilidade genética. Essa mistura de genes que dá para as plantas um tipo de superpoder, a capacidade de se adaptar. É o que permite que uma espécie inteira sobreviva a uma nova doença ou a uma mudança no clima. É a chave para a resiliência. E com a fecundação concluída com sucesso, a primeira grande fase da missão está completa. O óvulo fertilizado vai se tornar a semente. E o ovário, ao redor dele, aquele cofre protetor, começa uma incrível transformação para virar um fruto. Isso, claro, nos leva à próxima grande pergunta. A flor cumpriu seu papel de forma brilhante, criou a próxima geração. Mas a história não acaba aqui. Agora, a semente precisa de uma nova estratégia para se espalhar, para colonizar novos lugares. Como é que ela faz isso? Bom, essa é a história por trás dos frutos, e é uma história que a gente vai desvendar na nossa próxima jornada. Se você achou essa viagem pela engenharia das flores tão fascinante quanto a gente, junte-se à nossa comunidade de exploradores. Deixe seu like, se inscreve aqui no Enciclopédia Universo Incrível para não perder nosso próximo capítulo, os engenhosos segredos dos frutos e a missão deles de conquistar o mundo. A gente se vê lá!